Saudações, meus queridos. O tema do Visível de hoje é: ai, eu tenho medo do comunismo. Se informar é sempre muito importante, porque a educação destrói mitos. Quem ainda não ouviu o Brasil vai virar comunismo? Quem ainda não ouviu a pergunta: me fala qual país socialista ou comunista que deu certo? Vamos às respostas? Conhece a Dinamarca? A primeira-ministra está no poder desde 2019. Luxemburgo, o país mais rico do mundo, é governado por um esquerdista e homossexual desde 2013. Pirem direitas. Islândia tem uma mulher no poder, partido de esquerda, desde 2017. Alemanha, depois do peso histórico da ditadura e sofrer com esse terrível período de trevas, teve um governo de esquerda para reconstruir o país e seus valores. Portugal, desde 2015, governado pela esquerda. Noruega, desde 2021, tem liderança de esquerda e se une aos países que escolheram a esquerda para assumir o poder. E temos outros. Meus queridos, eu venho repetindo faz tempo nas conversas sobre política: cuidado com quem você dá ouvidos. Estamos sendo convencidos que nossos direitos sociais são privilégios, que pobre é fardo, que não podemos julgar se melhoramos de vida. Sabe por quê? Porque estamos dando voz aos nossos opressores. Um erro. E estamos perdendo, assim, a nossa identidade de classe. A tentativa de demonizar quem já cuidou do social é algo muito podre e revela a face da nossa burguesia, que financia as grandes mídias, que protegem mega empresários. Implantar o medo do comunismo, a desordem econômica, trazendo um discurso salvador da pátria, com pautas religiosas e de moralidade, é muito comum em governos ditatoriais. E assim se decifra o governo de Bozo. O Bozo, ele ataca o STF, defende o aumento de ministros, defende um governo formado por militares, avacalhando leis de proteção ambiental, sucateando as universidades e os órgãos de pesquisa. Todo esse movimento demonstra o quanto é manchado pela corrupção, pela utilização do que há de mais podre da politicagem, com interferência na Polícia Federal, se blindando de investigações, com retrocesso aos direitos sociais. Gente, são 4 anos sem aumento do salário mínimo, onde Lula teve aumento real acima da inflação. Mas o salário dos políticos, ele não deixou de aumentar, nem mesmo na época de pandemia, quando clamávamos pelo auxílio e o discurso era que o Brasil ia quebrar. Mas não faltou propina para o Central, não é mesmo? Sabe o que é engraçado? Quando que no governo Lula a gente teve algum indício que o comunismo ia ser praticado no nosso país? Quando que no governo Lula os órgãos de investigações tiveram esse emparelhamento? Quando que no governo Lula foi fechado igrejas? Pelo contrário, houve a lei de liberdade religiosa, a marcha para Jesus. Sabe o que é mais engraçado? É que essa linha mentirosa é sempre utilizada nesses governos. E essas aberrações é encontrada na história da ditadura, na ditadura alemã, na ditadura de Cuba, na ditadura nossa aqui no Brasil, em 64. É só estudar, peguem os livros. E assim também surgiu a política de Bozo. Mas todo governo podre, toda ditadura, ela corrói. E a democracia brasileira ainda tem vida suficiente para derrotar esse fascista nojento e investir em formação. Lula foi perseguido político porque a direita e a nossa burguesia ela tem nojo da ascensão social. Iguala pobre à escória, violenta nordestinos, negros, a comunidade LGBTQIA+, feministas, as mulheres. Bolsonaro não acredita na democracia e vive vilipendiando sobre o nosso modelo de Estado. Surgiu com envolvimento na falsificação das células quando as urnas eram voto impresso. Roubo no varejo. Pesquisem. Mas ele clamava nessa época para o voto eletrônico. Temos o voto eletrônico. E ele entrou
nesse sistema também do voto eletrônico. Agora contestam, clamando voto impresso novamente. Pura pirotecnia, uma cortina de fumaça que ele usa para desviar o foco ao que realmente interessa, que é falar sobre corrupção, que é cuidar para que não exista corrupção. Afinal de contas, a demagogia do seu governo, que não há corrupção, já está sendo percebida, está ruindo, com várias polêmicas desde o início do seu governo e agora mesmo na campanha para o segundo turno. Acompanhe as notícias. Investigue muito mais sobre esse governo. Essa elite imunda não quer uma sociedade intelectualizada. Afinal, uma sociedade intelectualizada consegue discernir com mais facilidade sobre as fakes. A elite brasileira não quer uma sociedade participativa e atuante, porque uma sociedade que não vota fica à mercê de quem estiver no poder, o que aprisiona e impede a nossa ascensão social. O estudo liberta, e liberta mais de acreditar nessas coisas bizarras, que não houve ditadura no Brasil, que não há racismo. O estudo liberta que a gente vá nas ruas fazer dancinha clamando AI-5. Estudem, percebam que foi o AI-5. Vejam o quanto que éramos censurados. Leiam sobre como eram nossas liberdades, ou na verdade, a falta de liberdade no governo da ditadura de 64, que durou 20 anos. Vejam quem na ditadura é considerado criminoso. Heróis que lutaram por nós estarmos hoje, aqui nesse vídeo como eu, podendo falar sobre o governo, podendo clamar novamente sobre democracia. Veja o governo Bozo, como é que ele trata o jornalismo, quando ele é questionado sobre todas as corrupções que está sendo encontrado no seu governo. Quem se aproxima mais de uma ditadura? O Brasil, voltando para o mapa da fome, se iguala muito mais no governo de Bozo com o governo que eles falam da Venezuela, do governo de Cuba, que está muito longe de praticar realmente um comunismo. Que, na verdade, o governo de Lula é socialista. A democracia reconhece Lula como o maior líder social. Reconhecemos que ele praticou no Brasil a maior política de inclusão social da nossa história, o que levou o Brasil à sexta economia do mundo. Os estudos nos apresentam a perseguição política de Lula, confeccionando uma condenação sem provas, a fim de mamar no poder sob aplausos do que assistem atrás de um cercadinho. A gente, infelizmente, teve a nossa presidente impeachmentada, primeira presidente mulher da nossa história, pelo fim de toda forma de violência, pela derrota de um governo fascista, pela derrota da censura, pelo fortalecimento da democracia. Eu peço que dia 30, votem 13, votem Lula, faz o L e vejam que maravilha um governo democrático de direita é capaz de fazer para desenvolver o país, espalhando amor para todos, praticando a ascensão social. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem, compartilhem para todas as pessoas possíveis. E lembrem sempre que a importância do voto é você poder colocar no poder quem cuida do social e não quem apenas se protege a família, fanfarreando ao redor de um cercadinho que é aplaudido por gados.